nossa vibe da semana. Vibe da semana. Vivi Petersen aqui com a gente. Bom dia, bom dia. E a gente vai ficar sabendo agora, definitivamente, se existe o tal do inferno astral. Todo mundo fala disso, pelo menos, né? Dizem que sim. Defina, Vivi, e explique se existe. Então, Paulinha, na verdade é um assunto meio polêmico. Uns falam, né, uns astrólogos defendem, né, a existência do inferno astral, outros nem tanto. Mas o que acontece? O período que antecede o nosso aniversário é um período que geralmente dá tudo errado. Certo? Ai, gente. Tem alguém do inferno astral aqui? Não, Tem né? um prazo? Ainda não. Ainda não. Mas qual que é o prazo? Assim, é uma semana antes? É um mês É antes? um mês antes. Por quê? Aí, se a gente for, né, ver pela astrologia, por exemplo, hoje o Sol está em Áries. Satanares. Então a galera de Touro pode estar sentindo um pouco a energia mais baixa. Então é quando o Sol antecede, né, o signo, quando o Sol está ascendendo, a galera do signo seguinte fica um pouquinho mais interiorizado. E aí geralmente as coisas não funcionam muito bem, mas lembrando que é tudo uma vibração, né? E é uma boa desculpa esfarrapada pra quem quer se vitimizar e ficar falando, ai, eu tô Pode no meu ser. inferno astral. Pode E bota a ser. culpa no inferno astral, trata mal as pessoas e bota a culpa no inferno astral. Isso. É uma Né? vibração, né, Dri? Então, assim, aquela coisa de se eu estou pensando que tá tudo ruim, as coisas Vão ficar ruins vão ficar mesmo. ruins. Tá, mas e né? se tá um pouco ruim mesmo? Eu até nem tô querendo falar sobre isso, mas de repente tá meio ruim. O que a gente pode fazer pra ficar um pouco de boas, assim, nesse período que a gente imagina que não vai ser muito bom? Então, nesse período, a dica é ficar mais interiorizado mesmo, não ir contra essa energia. O que acontece também é que são ciclos planetários. Então, a gente já conversou bastante sobre Mercúrio retrógrado, que ficou praticamente o mês inteiro. Quando ele estava retrógrado, a gente estava meio zicado. Acabou esse final de semana, né? o Acabou Mercúrio. isso, quinta-feira passada. Tá. Então, por exemplo, já dei o Aliviada. spoiler desse mês é Júpiter que entra em retrógrado dia 12. Então, são ciclos planetários que podem ser um pouco mais difíceis. Então, o importante é não entrar na sintonia. Também não culpar o planeta e o signo por qualquer coisa que você conscientemente faça. Ô, Vivi, mas vamos falar aqui, Sol em Áries e a gente vai falar mal do signo que a gente adora falar mal. Aliás, eu recebo bastante no meu Instagram falando, só fala mal de Áries, fala mal de Virgem, mas não tem como, né, gente? Por quê, Vivi? Ó, na Nada verdade, disso assim, o que acontece? Arianos são muito nervosos, né? Eles são os líderes e eles acham, né? Eles têm essa carcaça de líderes mesmo. São os primeiros do zodíaco, então eles se sentem nessa responsabilidade. E como é um signo de fogo, regido por Marte, então o ímpeto é uma coisa que bem rapidinha, né? Então explodem normalmente todos os Uma dias. vez eu vi uma analogia de que Ares era tipo o bebê do Zodíaco, como era o primeiro. Eles eram tipo meio não num sentido negativo, assim, mas Não, que eles eu eram não meio acho. tipo os chorões, os berrões, porque é tipo tudo na pele. Na assim. deles, Eu não acho, não concordo totalmente, porque como é o primeiro do Zodíaco, eles são, na verdade, os líderes. Eles se acham, né? E eles odeiam mimimi. Então, assim, arianos, se vem fazer uma chantagem emocional pra Áries, não pega. Satanares. Tá, mas para, gente. Tá bom, vendo? Depois desculpa. eu recebo lá no Arianjo. Instagram. Arianjo, desculpa, querido. Arianjos. Os arianjos, o que podem fazer para melhorar? No que devem estar pensando, já que eles têm essas características? Que tipo de reflexão você propõe para esses aniversariantes? Dependendo do dia, eles vão me mandar pastar com meditação, gente. Eles não vão querer saber de nada. Na verdade, assim, para os arianos que querem dar uma melhorada no astral, é mais uma interiorização também, mas é muito difícil. Eles conseguem controlar, mas mesmo assim, para eles é um pouco complicado controlar. Meditem, arianjos. Muito obrigada, Vivi Petersen. Onde o Beijo. pessoal te encontra? Que eu já vi que hoje tem um ritual da canela que o pessoal tem que ver lá no Instagram. Linda, isso mesmo, gente. Tem o ritual da canela, @Vivi Astrológica. Tá certo? Sigam a Vivi